Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aqui estamos com a graça do Senhor Jesus para darmos início a mais uma aula. Agora a primeira aula do terceiro livro. Deixa eu dar aqui mostrar aqui para os alunos, presencial, claro, e à distância. Quantos alunos aqui estão chegando e se acomodando? Antes mesmo de orarmos, deixa eu dar uma minha saudação especial, sempre na abertura da aula, aos nossos alunos à distância, de outros países, outros estados, outras cidades. Minha saudação aqui aos irmãos da turma de Marambaia, município de Caraí, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, turma ali que está sob a responsabilidade do diácono Samuel e pastor Edilan. Os irmãos que estão também em Ponto dos Volantes, aí com o pastor Arivaldo, Deus abençoe. Minha saudação especial para vocês que vão começar hoje o livro 3, Cristologia, aos alunos da turma em Iuna. Estamos iniciando também, Deus abençoe a todos. As irmãs aí em São Luís do Maranhão, Deus abençoe. Irmão Anderson em Nova Orleans, Deus abençoe. Irmão Sidney em Londres, Deus abençoe. Tantos outros que estão nos acompanhando e outros que chegarão, uma saudação a todos. Vamos ao que interessa, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dar início à nossa aula, o livro 3, Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós neste momento elevamos ao céu a nossa voz em oração, em gratidão por mais esta noite, privilégio que recebemos de estar mais uma vez na Tua casa, em Tua presença, para aprender ainda mais a Tua palavra, nos aprofundar no conhecimento da mesma. E hoje, muito especialmente, o dia em que daremos início ao terceiro livro, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho certeza que está presente em nosso meio, na pessoa bendita do Espírito Santo, para nos iluminar, para encher a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, sair daqui mais ainda acrescidos no conhecimento e também na graça. Abençoe cada aluno que estão aqui presencialmente, em nossa turma em Barra Mares, tanto quanto aqueles que estão à distância, os quais aqui eu citei, que a bênção do Senhor vá de encontro a cada um e que todos tenhamos uma aula abençoada para a glória e honra do Teu nome. Oramos a Ti em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, você que já está aí de posse do seu material, deixa eu aqui um lembrete sempre, não é? Por favor, aí no período de aula, desligar o aparelho ou pelo menos deixá-lo no modo silencioso para evitar distração sua dos demais alunos. Vamos lá. Chegamos aí ao módulo 3, terceiro livro da nossa grade, Cristologia. O próprio nome em si já responde de uma forma muito simples, muito objetiva e direta do que é que trata esse conteúdo. Vamos estudar a partir deste momento acerca da pessoa, da obra, da vida, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Já coloco aqui, vou falar melhor daqui a pouquinho. Cristologia, estudo acerca de Cristo. Você que já está com o seu material, abra na página 3, como de costume, todos os livros sempre inicio pelo sumário, para que a gente tenha aí uma visão panorâmica, ainda que prévia, acerca de todo o conteúdo pragmático, né? Tudo aquilo que iremos estudar no decorrer do livro. Então está aí o sumário, teremos a introdução do assunto, depois seguem-se os 10 capítulos. Primeiro, falaremos acerca da pré-existência eterna de Jesus. Pré-existência eterna de Jesus, ou a existência eterna. Capítulo 2, o assunto será a encarnação de Jesus. Eu sei que o termo às vezes soa um pouco estranho, encarnação, alguns confundem com reencarnação, mas quando lá chegarmos, compreenderemos o que quer dizer esta expressão
quando referida a Jesus, a encarnação de Jesus. Capítulo 3, nós temos como tema Jesus, o verdadeiro Deus. O capítulo 4, Jesus, o verdadeiro homem. E aí o capítulo 5 é, na verdade, como diz assim, uma compilação dos dois anteriores, porque vai nos mostrar como Jesus uniu essas duas naturezas. A única pessoa no universo inteiro que possui duas naturezas, humana e divina, Jesus. E a gente vai entender como se deu este extraordinário mistério, este milagre da união, chamada união hipostática, que é a união das duas naturezas, a divina e a humana. Capítulo 6, o nosso assunto girará em torno dos nomes e títulos de Jesus Cristo. Interessante que no livro 2, Teontologia, nós estudamos sobre os nomes de Deus. No livro 3, Cristologia, nós vamos estudar também sobre os nomes, e além dos nomes, os títulos que são atribuídos ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, o assunto será os ministérios de Cristo, o ungido. Não mistérios, mas ministérios. Vamos entender quais ministérios o Senhor Jesus desempenhou no capítulo 7. Capítulo 8, as obras de Jesus. Se você se lembrar lá em Teontologia, o livro 2, nós estudamos também as obras de Deus. Foi um dos últimos capítulos. E aqui também em Cristologia estudaremos as obras de Jesus. O 9º capítulo, estudaremos as profecias na vida de Jesus. Vamos entender como as profecias bíblicas se cumpriram, ao pé da letra, cabalmente ali na vida de Jesus. Então nós vamos fazer esta análise escriturística, baseando nos profetas veterotestamentários, e como cada uma daquelas profecias se cumpriram perfeitamente, plenamente, inequivocamente na vida de Jesus. E aí, finalmente, o capítulo 10, nós trataremos de Cristo na escatologia. Vamos ver como o Senhor Jesus está diretamente envolvido com a doutrina das últimas coisas, nos eventos do fim, naquilo que ainda está por acontecer, quais são aí as atividades que envolvem a pessoa de Jesus dentro da escatologia. Sem mais delongas, vire aí a página, vamos à introdução. Após esta breve apresentação do conteúdo pragmático, vamos agora aí à introdução da Cristologia. Página 4. Cristologia, do grego Christos, que já está aí, o significado de Christos ou Christos, ungido, mais logia, que é estudo. Logo, temos que a Cristologia é o estudo sistemático e ordenado, que tem como objetivo, que tem como alvo do nosso estudo, a vida e a obra ou as obras de Cristo. Então aqui está o slide, letras gregas, está um pouquinho muito claro, coloquei um fundo claro aqui, talvez dificulte, mais para frente eu vou melhorar, mas está aqui Christos Logos, Christos Logos, Christos, aqui eu não traduzi, coloquei Cristo mesmo, e Logos é estudo, então estudo acerca de Cristo, mas já sabemos que Cristo, chama a sua atenção aqui para que você saiba, que Cristo, o nome Cristo não é um nome, Cristo não é um nome. Às vezes a gente fala Jesus Cristo, acha que é nome e sobrenome, que Jesus é o nome, ele veio de uma família cujo sobrenome era Cristo e aí assumiu o sobrenome de Cristo. Não, Cristo não é um nome, Cristo é um título. E qual é o significado deste título? Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Eu vou explicar mais detalhadamente, obviamente, ao longo do estudo da Cristologia, esse assunto. Mas eu vou acrescentar aqui algo a mais para você, já para a gente começar
com aquelas revelações que só recebe quem vem na aula, quem chega cedo, quem já começa entregando aí coisas preciosas. Cristo, que é uma palavra grega, cujo significado em português é ungido, então a gente traduz do grego para a nossa língua, do nosso idioma português, Cristo, para o português, ungido. A mesma palavra em hebraico é Meshiach, que nós chamamos de Messias. Messias, a palavra Meshiach ou Messias é uma palavra hebraica. O correspondente do hebraico Meshiach no grego é Cristo, e obviamente a tradução tanto de um quanto de outro para o português é ungido. Então quando eu falo Messias, eu estou falando ungido. Quando eu falo o Cristo, eu estou falando o ungido. Então Jesus Cristo, Jesus o ungido, ungido de Deus. Jesus o Messias, o ungido, o enviado, ungido de Deus. Então tanto uma quanto outra, Messias hebraico, Cristo grego, significam ungido. Seguindo ainda na página 4, o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Por isso, as verdades a seu respeito são centrais para o cristianismo. A teologia que depreciar Cristo, preferindo a humanidade como centro, não poderá declarar, em última análise, a plenitude dos ensinos bíblicos. Já vou dar uma pausa aqui de novo, trazer um slide para explicar isso aqui. Parecia uma coisa assim tão óbvia, mas na prática dos nossos dias, do cristianismo moderno, né, da forma como se tem desenvolvido a religião cristã, nos seus mais diversos, nas mais diversas denominações, as mais diversas matizes, enfim. Então a gente precisa desdobrar isso aqui, porque infelizmente o óbvio, em alguns casos, não tem sido observado. O que eu acabei de dizer é que o Senhor Jesus é a figura central do cristianismo. Isso é óbvio. Sem Jesus, sem Cristo, não tem cristianismo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Se não tem Cristo, não tem cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo. Que novidade que eu falei, que coisa extraordinária eu falei. Nenhuma. Por isso que eu disse, é uma obviedade. Porém, há uma teologia e há ainda dentro de algumas igrejas, há um sistema que deprecia Cristo. Olha aí, eu coloquei aí, né? São centrais para o cristianismo. Logo na sequência está aí: a teologia que depreciar Cristo, preferindo a humanidade. E aqui eu não me refiro à humanidade de Cristo, mas me refiro ao ser humano. A humanidade aqui eu me refiro ao ser humano. Então quem deprecia Cristo, coloca Cristo para baixo e a humanidade para cima, Cristo perde o brilho e o homem ganha o brilho. Cristo perde status, o homem ganha status. Cristo em segundo plano, o homem em primeiro plano. Ou seja, a teologia que deprecia Cristo, preferindo substituí-lo pelo homem, não pode declarar, em última análise, a plenitude dos ensinos bíblicos. É isso aqui que nós estamos... rapaz, eu tinha colocado aqui, eu falei para vocês, mas não mostrei o slide aqui atrás, ó, tradução hebraica e tal, mas vocês já estão cientes, já falei, vamos avançar para o assunto que eu estou falando agora. A teologia que depreciar Cristo, preferindo a humanidade como centro, não poderá declarar, em última análise, a plenitude dos ensinos bíblicos. E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos um embate de dois evangelhos. Um evangelho cristocêntrico. O que é isso? Cristo, aonde? No centro. Então o evangelho cristocêntrico é o evangelho que Cristo é a figura central. Cristo é o principal, está no topo, está em primeiro, está no centro. E temos o evangelho antropo. Vocês lembram o que significa antropo? Do grego, antropo significa homem. Homem. A gente vai estudar ainda a antropologia bíblica, que é a doutrina do homem. Estamos estudando cristologia, a doutrina de Cristo.
No livro 5 será antropologia, doutrina do homem. Mas já estou mostrando aqui. Evangelho cristocêntrico, quem é a figura central? Cristo. Evangelho antropocêntrico, quem é a figura central? O homem. Vocês acham que existe isso ou não? Igrejas cuja a figura central é o homem. A letra dos hinos enaltece o homem. As mensagens pregadas honram o homem. O homem é o centro. O homem está, os holofotes estão sobre o homem. O homem é adorado, o homem é honrado, ovacionado, idolatrado no lugar de Cristo. Existe isso. Vou te dar apenas um exemplo, porque não é o caso de nos aprofundarmos agora nessas matizes teológicas, nessas vertentes, mas eu vou te dar um simples exemplo, muito prático, que está diante dos nossos olhos facilmente, para que nós compreendamos que infelizmente há uma crescente substituição da pessoa de Cristo pela pessoa humana, ou seja, a substituição do cristocentrismo pelo antropocentrismo. Um exemplo prático aqui próximo de todos nós é a famigerada teologia da prosperidade. Quais são as bases desta teologia? Quais são as bases? Quais são os seus fundamentos, seus pilares? Vou falar aqui brevemente, não é o alvo da nossa apreciação hoje, mas preciso falar. É uma doutrina religiosa cristã, faltou aspas ali no cristão, mas tudo bem, deveria ter colocado, que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, e a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Ou seja, a vontade de Deus para todo ser humano, prega na teologia da prosperidade, é que todos sejam ricos. Como é que eu atinjo a riqueza? Segundo os adeptos e propagadores da teologia da prosperidade, pela fé, pelo discurso positivo, a chamada confissão positiva. Quais são as principais frases de efeito da confissão positiva? Eu determino, eu exijo, eu tomo posse, se há algo negativo eu não aceito, eu rejeito, e por aí vai. Confissão, você confessar, usar a sua verbalização para obrigar Deus a te abençoar e para impedir que qualquer sorte de mal, de enfermidade, de adversidade, de luta chegue até a sua vida. Então você tem que usar a confissão positiva, sempre palavras de vitória. Eu tomo posse, eu determino e coloco a Deus na parede. Se eu sou filho mesmo, eu exijo, e por aí vai. E, claro, não poderia faltar, eles pregam também que as doações para os ministérios deles vai redundar em retorno financeiro material para quem os abençoa. Mandou oferta para lá, um voto, um tridízimo, um trízimo, uma fogueira santa e por aí vai. Isso vai redundar em retorno em forma de bênção. Então observe, nesse evangelho, quem é o alvo? Quem é o foco? Quem está em evidência? É sempre o homem. Se prega o bem-estar do homem, se prega o sucesso do homem, se prega a vitória do homem. E onde Cristo está no meio disso tudo? Ele é um mero serviçal. A Ele cabe única e tão somente a obrigação de nos abençoar. Ponto final. É isso que é assim que funciona a teologia da prosperidade. Se eu sou filho de Deus, eu bato o pé e tal, eu exijo, Deus tem que fazer. Se Deus não fizer, eu rasgo essa Bíblia, eu vou embora. E aí você vai botando Deus na parede. E Deus, coitadinho, fica lá se tremendo. Ai meu Deus, que pressão, eu não aguento essa pressão, eu tenho que abençoá-lo. É a teologia da prosperidade. A gente fica na posição, no status, de quem dá ordem, de quem exige, e Deus fica acuado. Se não fizer, se não me der, aí Deus, meu Deus, não... Deus falando, é Deus chamando, meu Deus, se eu não abençoar ele, ele vai embora, e o que será de mim se ele for embora? Isso é a teologia da prosperidade. O homem é o centro, o homem é o alvo, o homem está em evidência, tudo gira em torno do homem,
tudo é para o homem. Isso aqui é um exemplo. Cristo deve ser o centro da vida da igreja. Uma igreja que não tem Cristo como centro não merece o título de igreja. Nem de igreja deveria ser chamado. Se Cristo não é o centro, nem deveria ser chamado igreja. Mas, tudo bem. Deixa eu deixar pausado aqui. Vamos voltar para o nosso material. Jesus é o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento e o autor dos ensinos do Novo Testamento. Os cristãos entendem que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, bem como o Rei vindouro. Jesus é o eterno Filho de Deus. João, o Evangelho de João, o Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 18, expressa a sua deidade. Então, Marcos, o que é deidade? Deidade é divindade, são palavras sinônimas. Então, eu uso elas aqui de forma intercalada. Às vezes eu uso o termo deidade, às vezes eu uso o termo divindade. Ambas significam a mesma coisa. Então, em João 1,18 expressa a sua deidade de maneira explícita. Veja o que diz o versículo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O fato de Cristo ter estado no seio do Pai, expressa não uma distinção quanto à essência. Não é que ele é diferente, tem essência diferente, ou que tenha uma inferioridade, seja menor. Antes, o que isso revela? Revela uma íntima relação com o Pai, pois Jesus partilha de sua autoridade. Vou voltar aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 18. Quem trouxe Bíblia? Abra a sua Bíblia então aí. Estamos aqui afirmando, com base na Bíblia, claro, não com base nas nossas ideias, pensamentos, mas com base na Bíblia, que o capítulo 1, versículo 18 do Evangelho escrito por João, ele revela a divindade, a deidade de Cristo. E o texto eu coloquei aí, mas eu quero fazer uma comparação. Aqui está o texto na tradução RC. João Ferreira de Almeida, RC significa revista e corrigida. A maioria de nós usamos essa versão. A maioria de nós. Então dê uma olhada se na sua Bíblia está escrito desta forma. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Está dessa forma? Quantos estão assim? Levanta a mão. A maioria de nós usamos esta versão. Há outras versões bíblicas. Por exemplo, eu vou trazer aqui mais duas. RA, alguém sabe qual é a versão revista aí? Atualizada. Olha o que está escrito na versão revista e atualizada. Ninguém jamais viu a Deus. Olha o destaque. O Deus unigênito. Na revista corrigida está como na sua Bíblia? O Filho unigênito. Na revista atualizada, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vou pegar uma outra versão. Esta daqui não é uma versão que tem a preocupação de ser, vamos dizer assim, apegada aos originais. É chamada tradução livre. Está mais preocupada em trazer uma linguagem que seja próxima da nossa realidade cotidiana, para facilitar o nosso entendimento, do que propriamente estar vinculada aos originais. A próxima que eu vou trazer, não estou falando dessa não, a próxima, que é a NTLH. Alguém sabe qual o significado dessa sigla aí? Nova tradução na linguagem de hoje. Isso é tradução livre. Quando a gente fala tradução livre, é alguém que pega o texto e simplesmente pega o texto e o reescreve de uma forma mais simples, né? Na linguagem de hoje.
A gente sabe que existem muitos termos que praticamente nós não usamos mais, mas permanece na Bíblia. Está lá, mas é quase que não é utilizado no dia a dia. Muitos sequer sabem o significado. Então, essa tradução livre, ela tem a preocupação de trazer para mais próximo da nossa linguagem cotidiana. E nela diz assim: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus. Olha que interessante, hein? Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. A revista corrigida diz Filho unigênito. A revista atualizada diz Deus unigênito. Nova tradução na linguagem de hoje, Filho único, que é Deus. Por que eu estou batendo um pouco na tecla desse versículo? Por quê? A gente vai precisar dele mais para frente, mas como eu já coloquei ele aqui na introdução, já vou apresentar, porque quando nós tratarmos do capítulo sobre a divindade de Jesus, e eu me reportar a esse texto, você já sabe disso aqui que eu vou lhe dizer agora. Porque a gente está falando sobre divindade de Jesus, né? Repito, estamos falando sobre a divindade de Jesus. E esse versículo aqui fala lá Filho unigênito, versão revista corrigida, Deus unigênito, revista atualizada, Filho único, que é Deus, nova tradução na linguagem de hoje. Mas o que diz o texto grego original? Tem alguém com a Bíblia no original aí, no grego? Tem não? Isso aí você acha na internet também, tá? Muito fácil, você jogar lá no Google, baixa a Bíblia todinha. O difícil é ler, né? O difícil é ler, mas está lá, está acessível, tem e-book, você baixa. Eu tenho ela escrita mesmo, e vem paralelo, o grego de um lado e o português do outro, ali já traduzido simultaneamente. É chamada Bíblia interlinear, vem o original e do lado a tradução. Tem esse Novo Testamento todinho. E consultei lá, e aqui eu trago para vocês o seguinte: Ruios, isso aqui está escrito em grego, Ruios monogenes, Ruios é filho, Ruios é filho, monogenes, mono, um único, gene, é genética, né? Um único gene, um único gerado. Então, filho único gerado, Ruios monogenes, é o que significa, filho único gerado, que a gente chama de unigênito, único gerado. E a outra expressão é Theos. Quem sabe o significado de Theos? Theos significa Deus. Theos monogenes. Theos monogenes. Deus único gerado. A revista corrigida diz Filho unigênito. A revista atualizada diz Deus unigênito. Aí a pergunta é, no original, o que aparece? Ruios monogenes ou Theos monogenes? Isso é importante para nós. Por quê? Porque estamos falando da divindade de Jesus. E a resposta, eu já trago aqui, é essa. O texto original está Theos monogenes. Então a revista atualizada, alguém tem essa tradução aqui? Eu perguntei da revista corrigida, muitos levantaram a mão. Alguém está aqui com o texto bíblico, revista atualizada? Alguma outra tradução, você olhou na sua Bíblia que esteja escrito Deus unigênito? Tem alguém? A sua tradução está escrita revista atualizada, está escrito Deus unigênito. É isso aí. Nesse caso, a que está mais próximo do original é a revista atualizada. Não apenas nesse caso, a maioria dos casos. Eu gosto da revista corrigida, a utilizo. Mas quando tenho alguma dúvida no quesito de original, eu corro lá na atualizada. Ela já traz muitos esclarecimentos acerca disso, porque ela é mais próxima do original. Então aqui fica uma dica, abre esse parênteses para dar essa dica, para os alunos presenciais, a todos que estão também à distância. Há poucos dias eu disse isso para um aluno, à distância, comentei com ele me pedindo dicas de livros, e eu indiquei a ele Bíblias. Disse para ele, adquira Bíblias em várias versões. Você quer ser pregador, quer ser um ensinador, quer ser alguém que fala a palavra de Deus, então conheça a palavra de Deus. E uma das melhores formas de conhecer é ter várias versões, para que você possa fazer comparação. Perceba que é algo simples.
Você não vai precisar ser um profundo conhecedor da língua original, mas se você tem textos em várias traduções, você já faz as comparações. Na dúvida, procure alguém, pergunte, estou com essa tradução e essa, qual que se aproxima mais do original? Até consultando na internet você vai ter essas respostas. Então eu indico, tenha Bíblias em traduções diferentes. Lá em casa, a última vez que eu contei o número de Bíblias já tinha mais de 28. Quantidade de traduções deve ter em torno de 10. E fazemos comparações, Natália e eu, minha esposa, faz comparações, eu faço comparações. É importante, você pode se deparar com textos chaves, e aí por comparar texto com texto, vem a luz ali, a resposta está ali nesse comparativo de texto. Então aqui é importante, o original está escrito, o Deus unigênito, se referindo a Jesus. Isso daqui já é, irmão, uma bomba atômica em cima daqueles que negam a divindade de Jesus. Tá? Eu estou aqui gastando em 10, 15 minutos, não sei, falando de um assunto que parece ser banal, trivial, mas isso daqui, para dirimir seitas heréticas que negam a divindade de Jesus, o texto é claro, o Deus unigênito, se referindo a Jesus, a divindade. Aliás, só o termo unigênito, que significa o único que foi gerado, isso já significa que tem a mesma natureza, porque tem o mesmo gene, a mesma genética, que é uma linguagem nossa aqui, genética. Como é que você vai saber se o menino é filho do pai lá? Vamos fazer o exame de DNA para saber se a genética de um bate com a do outro. Bateu, você vai fazer o exame de DNA, é o exame genético. Então, quando a gente tem essa expressão único, gerado, significa que tem a mesma natureza, a mesma essência. Logo, Jesus é Deus. Ainda não chegamos no capítulo da divindade de Jesus, mas como disse, precisava dar esse destaque aqui, porque mais para frente a gente vai voltar em alguns textos que corroboram a divindade de Jesus, e esse aqui é um, e eu não vou precisar lá na frente falar bastante sobre ele, que acho que hoje aqui ficou bem claro. Prosseguindo, estamos aonde? Na introdução ainda, né? Estamos no segundo parágrafo. Cristologia é tremendo, hein? Vamos lá para o segundo parágrafo, então. Jesus é o eterno Filho. Aliás, isso aqui a gente terminou, foi o que eu terminei, né? Eu acabei de explicar. Finalzinho da página 4. O versículo de abertura, no primeiro capítulo do Evangelho de João, identifica o Verbo como quem esteve no começo com o Pai. Uma declaração da coexistência do Filho com o Pai. Isso aqui também é tremendo. Quando você lê lá, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Precisa de mais o que para falar da divindade de Jesus? Só que, quem aqui conhece, tem um conhecido, tem um parente, tem um amigo, tem um colega, tem um vizinho, não sei, tem um familiar que professa testemunha de Jeová? Quem conhece alguém, tem um amigo, tem um colega, tem um vizinho, conhece alguém, não precisa ser seu amigão, eu conheço alguém. Quem aqui, alguém já bateu na sua porta lá, com a revistinha do novo, do Sentinela e tal? Quem aqui já? Aí pronto. Pelo menos você já viu um testemunho de Jeová, né? Já foi lá na sua porta, bateu palma e tal, tentou vender para você umas revistas lá, Sentinela, etc, etc. Os testemunhos de Jeová, eles negam a divindade de Jesus e também negam a divindade do Espírito Santo. Para eles, Deus é só o Pai. Até aí tudo bem, o Pai é Deus, mas eles não acreditam na doutrina da Trindade. E aí como é que eles fazem? Eles têm que negar a divindade do Filho e a divindade do Espírito. O que eles dizem em relação ao Espírito Santo? O Espírito Santo é um termo que, na verdade, quer dizer a força ativa de Deus, o poder pelo qual Deus opera. Quando usa a expressão Espírito Santo, é a interpretação deles na Bíblia. Quando temos a expressão Espírito Santo, na verdade está falando o Espírito no qual Deus age, o poder, a força ativa. Então, não é uma pessoa. É como a eletricidade, né? É algo, é uma força, não uma pessoa. Se não é pessoa,
Não é Deus, nem pessoa é, então não é Deus. Aí eles já tiram fora o Espírito Santo. E em relação a Jesus, o que eles fazem com esse texto que eu acabei de citar? Vocês vão pegar uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Quem já pegou algum dia uma Bíblia das Testemunhas de Jeová? Como é que é o nome lá da Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Tem um nome. Tem a Bíblia, mas tem lá, tradução Novo Mundo. O fundador das Testemunhas de Jeová, Charles T.C. Russell, ele traduziu a Bíblia. Ele era americano. Ele pegou a Bíblia, lógico, em inglês. Ele era americano. E, conhecedor que era do inglês, traduziu a Bíblia do inglês para o inglês. Tremendo, né? Foi isso que ele fez. Ele não pegou o original grego, hebraico, nada disso. Ele não conhecia isso. Ele conhecia o idioma materno dele, o inglês. E pegou a Bíblia e traduziu do inglês para o inglês e chamou Nova Tradução. Mas como assim uma nova tradução? Você traduziu isso de onde? Do inglês para o inglês. E chamou de Nova Tradução. É uma coisa que eu pegar um livro em português, reescrever ele em português, a Nova Tradução. Mas você traduziu isso de onde? Você não traduziu. Mas ele fez isso. E claro, os adeptos da sua seita aceitaram como uma tradução. E aí então textos que traziam dificuldade nas questões doutrinárias dele, ele estava traduzindo, fazia do jeito que ele queria, do inglês para o inglês. Então, quando chegou lá nesse texto, no princípio era o verbo, está lá, no princípio era o verbo estava com Deus, está lá, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você vai ver na Nova Tradução do Novo Mundo, está assim, e o verbo era um Deus, com D minúsculo. Olha como é que eles chamam Jesus, uma divindade menor. Nem existe outra divindade. Isso aí já é politeísmo, dizer de outra divindade. E ainda um Deus menor. Ele diz que Jesus é quase Deus. Eu falei, não, calma aí. Então aí, esse daí já é mitologia grega. Ele é o que? Hércules? Metade Deus, metade homem? Isso já é mitologia. Mas lá está dessa forma. Jesus é um Deus menor. Então eles negam a divindade de Jesus. Não, Jesus foi gerado, mas não é a mesma pessoa e tal, e vai daqui, vai dali, e negam a divindade de Jesus. Então o que eles fazem com um texto como esse? Eles distorcem. Você vai ler na sua Bíblia, está de uma forma, ele vai ler na dele, está de outra, e aí eles vão distorcendo. Mas o texto é claro, né? A abertura do Evangelho escrito por João já começa dizendo da coexistência do Filho com o Pai, desde a eternidade. O mesmo capítulo também declara, e o verbo era Deus, ou seja, divino. O próprio Jesus reconheceu a sua deidade, pelo menos por implicação ao declarar, quem me vê a mim, vê o Pai. Em outros textos, eu e o Pai somos um, a unidade, eu e o Pai somos um, não a mesma pessoa, mas temos uma unidade de essência, de natureza. Ele também recebeu adoração. Jesus recebeu adoração. Aquele que pregava contra a idolatria recebeu adoração. Ora, se recebeu adoração e prega contra a idolatria, ou é um doido, incoerente, ou é Deus. E claro, nós sabemos que a hipótese correta é que ele é Deus. Exerceu a sua autoridade divina ao perdoar pecados. Quem tem autoridade para perdoar pecados senão Deus? Jesus o fez. E aí os próprios fariseus questionaram: quem é este que perdoa pecados? E ele, lendo os pensamentos deles, diz: o que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado ou mandar o paralítico levantar e andar? Para mim, mais difícil é mandar o paralítico levantar e andar. E Jesus, para mim, todos os dois é fácil, tanto um quanto o outro, levanta e anda. Para mim, a mesma força que eu uso para perdoar pecado, eu uso para ressuscitar morto e tal. É tudo fácil. Então, levanta e anda. Para ele não tem dificuldade. Mas ali, mais uma vez, mostrou. Por quê? O checkmate dos fariseus. Ele não é Deus. Está aí se fazendo. História é de perdoar pecado. Se fosse Deus, curava o enfermo. Ah, é? Então é isso? Então está curado. Mais uma vez, mostrando ali a sua divindade. Os discípulos reconheceram-no como Filho de Deus. Mesmo duvidoso, Tomé convenceu-se da deidade de Jesus Cristo.
No encontro dramático no cenáculo, né? Depois que ele põe as mãos nos furos, Tomé, melhor dizendo, põe os dedos lá nos furos das mãos e está ao lado de Jesus traspassado. Então Tomé fica estupefato, cai em si e responde: Senhor meu e Deus meu. Falando com Jesus, Senhor meu e Deus meu. E até hoje, aqueles que se encontram com o Cristo ressurreto prostram-se em adoração diante deles, clamando: meu Senhor e meu Deus. A deidade de Cristo inclui sua coexistência no tempo e na eternidade com o Pai. Irmão, estou só na introdução, tá? Isso aqui é para a gente entender os caminhos que a gente vai caminhar daqui para frente. Estou mostrando para você aí a sinalização da estrada. Então, a deidade de Cristo inclui o que? A sua coexistência. Se Ele é Deus, Ele tem que ser eterno, tem que existir desde a eternidade. Então, a deidade dele inclui a sua coexistência no tempo e na eternidade com o Pai e o Espírito Santo, conforme indica o prólogo de João, a abertura do livro, o Verbo, né? No princípio era o Verbo é eternamente pré-existente. O uso do termo verbo, que é a tradução do grego logos, é significativo, visto que Jesus Cristo é a principal expressão da vontade divina. Ele não é somente o único mediador entre Deus e a humanidade, mas foi também o mediador na criação. Deus, falando, trouxe o universo à existência através do Filho, a palavra viva. Deus foi falando e as coisas foram. E disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. E disse Deus: haja separação entre as águas. E houve. Disse Deus: haja uma expansão. E Deus foi dizendo. Então Deus foi usando o poder da sua palavra. Quando você lê textos como em Hebreus, como em Colossenses, se referindo a Jesus, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Então quem é que fazia acontecer? Eu disse aqui, quando a gente estudou a Trindade, a doutrina da Trindade, se não me engano foi semana passada, o Pai é o arquiteto, o Filho é o executador, o Espírito Santo é o que faz a manutenção, é o mantenedor. Então o Pai, o arquiteto, libera a palavra, e o Filho, que é a palavra, está liberada para agir, vai e age. Então a palavra, o Logos, é o Filho. Mas vamos ver isso aqui. Ele não é só, mais adiante aqui, mediador na criação. Deus falando trouxe o universo à existência através do Filho, a palavra, porquanto sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Depois a gente vai trabalhar melhor esse texto também, tá? É um texto fantástico, a gente vai desenvolvê-lo mais para frente. Que Cristo é a imagem do Deus invisível. E a passagem de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, também proclama a grande verdade. Cristo é a mais completa e melhor revelação de Deus à humanidade. Desde o começo, o Verbo foi a própria expressão de Deus e continua a demonstrá-lo. E então, vindo a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de manifestar-se, tudo isso aqui que eu estou apresentando, irmão, a gente vai falar muito. Esse aqui, o Verbo se fez carne, tem muita coisa para a gente destrinchar aqui, mas estamos na introdução. Antes de manifestar-se a humanidade, agora você preste atenção que eu vou te trazer aqui mais uma revelação extraordinária, hein? Antes de manifestar-se a humanidade dessa nova maneira, o Verbo esteve eternamente em existência com aquele que revela a Deus. Assim, crê-se que as teofanias, o que é teofania? Já te explico. Já tem aí aparições da divindade ou da deidade. No Antigo Testamento fosse na realidade o que? Está aqui o texto, ou a palavra, cristofania. Vou explicar isso aí já.
visto que, em seu estado pré-existente, os encontros com várias pessoas para revelar a vontade de Deus estaria de pleno acordo com seu ofício de revelador. Considere, por exemplo, passagens como Gênesis 48:16, Êxodo 23:20. Nesses trechos bíblicos, o anjo do Senhor é claramente identificado como deidade, embora distinto de Deus Pai. Gênesis 48:16 refere-se ao mensageiro celestial, especificamente como redentor ou libertador. As outras passagens onde o anjo do Senhor é tanto identificado como Deus, como dele distinguido, ou onde recebe adoração, como em Juízes 13:16-22, parece óbvio ser uma manifestação de Cristo. Então, uma pausa aqui, olhe para cá, triplique aí sua atenção que agora vai outro assunto aqui importante dentro da cristologia. Teofanias. O que é uma Teos é o quê? Qual é o significado de Teos? Fania, que vem do hebraico faneia, ou melhor, do grego, faneia, significa aparição, manifestação. Então, quando eu falo teofania, estou me referindo a uma manifestação de Deus, uma aparição de Deus, uma revelação. Na verdade, nós temos vários episódios no Antigo Testamento que um ser único, um ser espiritual único, distinto de todos os outros seres angelicais, humanos principalmente, um ser especial, único, incomparável, inigualável, aparece algumas vezes. O nome pelo qual ele responde é o anjo do Senhor. Vocês já leram na Bíblia passagens que aparece lá o anjo do Senhor? Não é um anjo, não é um anjo. O, artigo definido, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Só que nós não devemos levar o termo anjo ao pé da letra como nós conhecemos, ser angelical. Porque na verdade a palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Mensageiro. Então quando eu falo um anjo, estou falando um mensageiro. É uma palavra grega. Anjo, do grego angelos, que é mensageiro. Angelos, anjo, mensageiro. Anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor. Alguém que traz uma revelação, uma manifestação do Senhor. Só que este anjo, eu disse aqui, repito, ele é especial. Este anjo, ele é distinto de todos os seres do universo. Por que ele é distinto? Ele é incomparável, ele é inigualável. Ele não é um ser angelical. E nós vamos ver isso em algumas passagens. E aqui nós estamos dizendo, então, estamos afirmando e vamos provar aqui na Bíblia, que todas as vezes no Antigo Testamento em que o anjo do Senhor aparece, o que na verdade está acontecendo são manifestações de Cristo. Por isso, ao invés de teofania, eu estou chamando aqui de cristofania, aparições de Cristo, manifestação de Cristo, pré-encarnado. O termo assim assusta. O que negócio é esse? Pré-encarnado? Estou me referindo que Jesus aparecia antes, portanto, antes da sua encarnação, antes do seu nascimento virginal lá por Maria. Então, no Antigo Testamento, nós temos aparições de Cristo pré-encarnado. São manifestações de Cristo antes da sua encarnação. Então, são cristofanias. E como é que Cristo aparecia? Cristo aparecia se identificando com o título, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Eu citei aí, por exemplo, alguém abre a Bíblia em Gênesis 48:16, outro em Êxodo 23:20, outro em Juízes capítulo 13. Vamos analisar aí bem rapidinho esses textos, vou ser rápido nesses,
que aí depois eu vou levar um pouquinho mais de tempo num outro texto para te mostrar claramente este mistério aí chamado cristofania. Gênesis 48, 16. Quem encontrou aí, leia, por favor. Gênesis 48, 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Jacó está abençoando seus filhos. E neste momento ele vai impetrar, melhor dizendo, uma bênção sobre José, os filhos de José. E no ato de abençoar esses meninos, ele usa o termo, o anjo, com A maiúsculo. Você não precisa abrir agora não, basta acreditar em mim. Depois a gente vai ver outro texto junto. Com A maiúsculo tem esse diferencial. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esse rapaz. Ele está pedindo que um anjo abençoe alguém. Anjos não têm autodeterminação para deliberarem bênçãos, para deliberar vitória. Anjos só agem de acordo com a ordem divina. Um anjo que tenha a prerrogativa de abençoar alguém, ele precisa ser divino. Como é que eu posso... Que Miguel te abençoe. Miguel fala, aí, rapaz, me inclua fora dessa, você vai me arrumar problema aqui. Que Gabriel te abençoe. Não vou abençoar ninguém. Anjo não tem a autodeterminação de ministrar bênção sobre alguém. Ele recebe de Deus a ordem, a autorização para fazê-lo. Ele de si mesmo não pode fazer. Só Deus pode fazer. Jacó aqui ele já entende, o anjo que me livrou, o anjo que me prometeu, o anjo que me acompanhou. Este anjo não é um anjo, como nós entendemos, seres angelicais. Isso aqui é uma aparição pré-encarnada de Jesus, logo Deus, ou seja, um ser divino que possa abençoar. Qual foi o outro texto aí que eu pedi para que lesse? Êxodo, não é? 23, 20. Pode ler. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Leia o 21 também, por favor. 21. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não esteja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. O anjo não perdoará, reterá perdão. Quem é que tem prerrogativa de perdoar ou não perdoar? Esse anjo é diferente. O texto lá do que eu citei aqui de Juízes 13 vai falar do filho, ou melhor, do pai de Sansão, Manoá, e o anjo do Senhor aparecendo a ele. Mas, em virtude do tempo que por um lado é nosso amigo, pois nos aproxima da volta de Jesus, mas por outro lado, ele corre mais do que gostaríamos, quando aqui na aula eu vou pular esse, e eu peço a todos que abram a Bíblia em Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Eu preciso que você abra a Bíblia e olhe na sua Bíblia. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, episódio de Gideão, versículo 11 de Juízes capítulo 6, todos encontraram aí, amém? Amém. Então, o anjo do Senhor, primeira pergunta que eu vos faço, anjo, na sua Bíblia está com A maiúsculo? Senhor, todas as letras maiúsculas? Tirando aqueles irmãos que vêm com as Bíblias diferentes aí, né? Todas as letras maiúsculas aí no Senhor e o A maiúsculo. É desse ser aí que eu estou falando, tá?
Sempre que você identificar anjo com A maiúsculo e Senhor com todas as letras maiúsculas, é dele que eu estou me referindo agora. Olha só como ele é distinto, diferenciado, especial, único e inigualável. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor, de novo, anjo com A maiúsculo, Senhor, todas as letras maiúsculas, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem é com Gideão que a gente está falando? O Senhor, todas as letras maiúsculas aí, né? Você já sabe, Jeová é contigo. Jeová, Senhor, todas as letras maiúsculas, Jeová. Jeová é o nome dele. Jeová é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se Senhor aí minúsculo, se o Senhor, se Jeová é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Pergunto, Gideão está conversando com quem? E quem está conversando com Gideão? O anjo, é o anjo do Senhor, não é? Então o anjo do Senhor se apresentou e disse: o Senhor é contigo. E Gideão então lhe respondeu: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor, não nos fez Jeová subir do Egito? Porque agora Jeová nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Pergunto mais uma vez, com quem que Gideão está conversando? Com o anjo do Senhor. Vamos continuar o texto, versículo 14. Então, quem? O Senhor olhou para ele e disse: calma aí. Quem olhou? Ele está conversando com quem? Quem que olhou para ele agora? Está aí na sua Bíblia ou estou inventando? Está aí, né? Não sou eu que estou inventando não, né? Está aí, né? O anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo. E disse: e se o Senhor é comigo, por que tudo isso? Então o Senhor olhou para ele. Ué, mas ele não está conversando, é com o anjo? Você nunca tinha visto isso, né? Por isso você está arriscando a sua Bíblia agora. Então traga caneta marca-texto para cá, hein? Compre caneta marca-texto, compre isso aí que você... Ó, a minha está toda pintada aqui já, ó. Você que está aí vendo aí, já está aqui pintado de cor de abóbora, de verde fluorescente, de vermelho, de laranja e passa... É assim mesmo. Quando esses mistérios aparecem, opa, isso aqui não pode passar não, isso aqui é... Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha aí agora quem é que está conversando com ele. E ele lhe disse: ai, Senhor meu. Olha só no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Como é que está esse Senhor aí no 13? Tudo minúsculo, né? Olha como é que está o Senhor agora no 15. O primeiro S maiúsculo, Adonai. Adonai, aqui ele já está chamando ele de Adonai, já discerniu que é divino, Adonai. Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Vocês lembram que lá no versículo 12, dá uma olhada aí, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, não é? O anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo. Veja agora o 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Lá o anjo dizendo: o Senhor é contigo. Agora que o próprio Senhor: eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Prossegue o texto no versículo 17. E ele lhe disse: agora tenho achado graça aos teus olhos? Dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Dá-me um sinal de que tu és Deus mesmo, é o Senhor, Jeová que está falando comigo. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente. Na verdade aqui ele está falando a minha oferta, adoração. Se o ser aceitar a adoração, ele não é um anjo. Se aceitar a adoração, ele é Deus. E ponha perante ti, e disse:
eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de 1 efa de farinha, um cabrito, isso aqui é uma oferta queimada, isso é um holocausto, bolos asmos, aqui até oferta de cereais. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de, como é que está agora? Malahi le Elohim, agora é Elohim o termo aí, Deus. Lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta penha, sobre uma rocha, não é? E verte o caldo, libação, caldo derramado sobre a oferta, chama-se oferta de libação, e assim o fez. 21, e o anjo do Senhor, ora, começou o anjo do Senhor, depois era Senhor, voltou o anjo do Senhor, estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão. Está assim na sua Bíblia, 21, anjo do Senhor de novo? Voltou a ser o anjo do Senhor. Estendeu a ponta do cajado que estava na mão, tocou a carne, os bolos asmos, então subiu o fogo da penha, consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Recebeu a oferta, a adoração e subiu junto com a fumaça, com a oferta. 22, então viu Gideão que era quem? O anjo do Senhor. Viu que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, olha o 23, o Senhor de novo. Você vê como intercala anjo do Senhor, Senhor, anjo do Senhor, Senhor, anjo do... Por quê? Porque esse anjo, ele é divino. Ele é divino. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz, Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Veja aí, esse anjo do Senhor é divino. Então todas as vezes que ele aparece ao longo da Bíblia, na verdade são aparições de Cristo pré-encarnado. Por isso nós chamamos de cristofanias. Por exemplo, eu poderia citar outros textos. Ele apareceu para Josué como capitão dos exércitos celestiais, ordenando que Josué tirasse a sandália dos pés, porque o lugar era santo. Josué tirou e se prostrou diante dele e adorou ele, recebeu a adoração. Quando Daniel recebeu a visita de Gabriel e foi adorá-lo, Gabriel: não me adorem, eu sou conservo como você. Você é servo, eu sou servo também. Então conservo, você é servo, eu sou teu conservo. Quando João na ilha de Pátimo, diante de um anjo, se prostrou para adorar um anjo, pelo amor de Deus, levanta, não adora não, adora a Deus. E por que esse anjo recebe adoração? Ele é diferente, ele é divino. O termo anjo divino, não, irmão, lembra? Anjo, termo, mensageiro do Senhor. Ele está preparando o caminho para que lá na frente ele venha encarnado. Ele está preparando, seguindo ali os passos de Israel, indo à frente, dirigindo até o tempo chamado de plenitude dos tempos, que é o momento da encarnação dele. Então ele está ali, no meio do povo, de vez em quando com as suas aparições, com as suas manifestações. Algumas vezes a Bíblia revela essas aparições, como por exemplo, aí citei para Manoá e a mãe de Sansão, Gideão, Josué, Moisés, Jacó e tantos outros se encontraram com o anjo do Senhor, lhe prestaram adoração e este recebeu a adoração. Então o termo que vai diferenciá-lo é esse aí, anjo, sempre com A maiúsculo, Senhor, todas as letras maiúsculas. É Jesus em sua manifestação pré-encarnada. Vamos ver se a gente consegue pelo menos hoje terminar a introdução, né, irmãos? Estamos aonde aí agora? Na página 6 ainda, né? Alguns temem que identificar o anjo do Senhor com Cristo diminuiria sua natureza única da sua encarnação neotestamentária. Todavia, a encarnação envolve
a plena identificação de Cristo com a humanidade através do nascimento, vida e ministério, morte e ressurreição. Ou seja, a partir da encarnação, ele está se identificando com o homem para dar início ao projeto da redenção do homem. Antes da sua encarnação, ele aparece como um ser espiritual, que se materializa. Esse processo de materialização, quantas vezes nós vemos na Bíblia, por exemplo, quando 3 anjos foram falar com Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída. Abraão recebeu a visita de 3 anjos. 2 desceram para Sodoma e Gomorra para executar o juízo. 1 ficou com Abraão, e Abraão começou a interceder com aquele que ficou. Se tiver tanto, eu não destruirei. Se tiver, 2 desceram para destruir. 1 ficou ali, e Abraão foi e ofereceu adoração a este. E os outros 2 desceram. Aqueles 2 que desceram eram anjos mesmo, para executar o juízo. Mas eles estavam materializados como se fossem homens, embora anjos fossem. De maneira que os habitantes de Sodoma, quando puseram os olhos neles, dada a natureza corrompida dos habitantes de Sodoma e Gomorra, da qual surge a expressão sodomia, não é? Sodomia é justamente praticar atos homossexuais. Vem justamente daí. Eles intentaram se deitar com aqueles homens, não é? Ter relações sexuais, homossexuais, no caso, com aqueles homens. E aí então os anjos cegaram aqueles homens que não conseguiram achar a porta e tal, e aí foram livres, Ló, sua família e tal, e depois o fogo desceu do céu. A gente conhece a história, mas o fato é que eles se manifestavam e apareciam como homens. Isto é uma materialização, mas ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Encarnação é diferente, porque passa por todo o processo desde o nascimento, bebê, infância, desenvolvimento, crescimento natural. Aparições não, aparece como um homem formado, maduro, faz o que tem que fazer e desaparece, aparece e desaparece. Agora, Jesus não, Jesus antes da encarnação agia assim, nas suas aparições. Depois da encarnação é diferente. Nasceu o bebê, teve que passar por todo o processo de desenvolvimento natural de um ser humano. Identificação com a humanidade, para poder ser um sacerdote perfeito, para fazer expiação diante de Deus, como Deus, pelos homens, como homem. Aí ele une as duas naturezas para a sua obra expiatória. Antes disso, não há nenhuma diminuição em nós termos aqui as aparições de Jesus. Por isso que eu disse aqui, alguns temem que essa identificação vai diminuir a natureza única da sua encarnação. Não tem porquê. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Uma coisa era como ele agia no Antigo Testamento, outra é depois da sua encarnação. Nenhuma manifestação pré-encarnada temporária diminui. As manifestações veterotestamentárias da segunda pessoa da Trindade, expressões nossas, né? Segunda pessoa, sabemos que eles são iguais, mas apenas para identificar, segunda pessoa da Trindade, apontavam para a encarnação, quando Cristo viria para habitar entre os homens. Então, na verdade, as manifestações dele eram justamente ali para conduzir o povo, a história, até o seu clímax, que é o nascimento, a vida e a morte dele. Então, todas as vezes que ele aparecia antes, era para dar essa condução na história, até levá-la ao seu o ponto alto, que é o ponto alto da história. Inclusive a história até hoje, e assim seguirá, dividida em antes de quem? E depois de... É o grande marco divisor da história da humanidade. E ele está conduzindo antes da sua encarnação, ele está conduzindo até ali, até o momento que é o marco divisor da história. Jesus Cristo não era somente, ou melhor, não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Agora estou me referindo aqui, irmãos, pós-encarnação, tá? Pós-encarnação. Pleno Deus, pleno homem. Ele não era em parte Deus e em parte homem. Antes, era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem.
Alguém vai dizer, ué, mas não existe isso na matemática não. Como é que pode? 100% mais 100% é 200%, isso não existe. Não existe aqui entre os homens. Jesus é diferente, tá? Só existe com Jesus mesmo. Outro lá é 95% mais 5% para chegar ao pleno, 100%. Jesus é 200%, 100% Deus, mas 100%. Ele é único, não tem outro igual, é incomparável. Nós vamos falar isso quando tratarmos dos capítulos, divindade, humanidade e união. Estamos na introdução. Em outras palavras, ele exibia um conjunto pleno, tanto de qualidades divinas, quanto de qualidades humanas, numa mesma pessoa. De tal modo que essas qualidades não interferiam uma com a outra. Numerosas passagens ensinam claramente que Jesus de Nazaré tinha um corpo verdadeiramente humano e uma alma racional, humana. Eram características de seres humanos, não caídos, isto é, Adão e Eva antes do pecado. A natureza de Jesus era uma natureza humana, mas uma natureza humana não caída, uma natureza humana não corrompida pelo pecado, uma natureza humana como a natureza de Adão e Eva antes do pecado. Irmãos, quando a gente chegar nesse ponto aqui, que a gente começar a desdobrar esse mistério da pureza de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, eu vou dizer a você, hein? É arriscado você cuspir a sua máscara e começar a dar rajada de língua estranha aí, porque o negócio é extraordinário, viu? Já estou lhe falando para você preparar a sua alma, que vem coisa poderosa do céu. Esse é um dos mistérios da Bíblia toda que eu mais me empolgo de falar. Mas não vai ser hoje não, mas a gente vai falar já logo, vai talvez na aula que vem. Mas não dá. Hoje a gente está só na introdução, irmão. Não esqueça, aqui é só a introdução. O negócio vai longe ainda. É terrível isso aqui. Então nós temos passagens que ensinam que ele tinha um corpo humano, alma racional, tal, mas tudo isso característica de seres humanos não caídos. Isto é, como Adão e Eva, que nele podiam ser encontrados. Ele foi verdadeiramente o segundo Adão. Lembra que eu mostrei para vocês na Bíblia o segundo Adão? Mostrei, está o texto aí, 1 Coríntios 15, 45, 47. As narrativas dos evangelhos aceitam automaticamente a humanidade de Cristo. Ele é descrito como um bebê na manjedoura, sujeito às leis humanas do crescimento, aprendeu, sentia fome, sentia sede, se cansava. Ele também sofreu ansiedade e desapontamentos, sofreu dor física e mental, sucumbiu diante da morte. Irmão, Deus não morre. Se Jesus morreu é porque era humano. Você percebe que tudo que a gente falou aqui para trás, eu estava dando ênfase à divindade. Agora eu estou dando ênfase aqui à humanidade. Isso aqui só na introdução, depois a gente vai desmembrar a humanidade e a divindade, com vários textos, aplicações. Apenas aqui para a gente já mostrar na introdução este ser único, maravilhoso, especial, digno de honra, glória, adoração, inigualável, 100% homem, 100% Deus, apenas para apresentá-lo aqui introdutoriamente. Na Epístola aos Hebreus há um grande cuidado em se mostrar sua plena identificação com a humanidade. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habitam uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano. Céu e terra, juntos, na mais admirável de todas as pessoas. Glória a Deus, irmãos. Esse aqui uniu o céu e a terra, imagina. Jesus, chega a arrepia. Uniu o céu, toda a glória do céu, toda a divindade, todo o poder com a humanidade. Juntou Jesus, esta pessoa única, inigualável, especial, o nosso Salvador. Passaremos a partir de agora a abordar com mais profundidade, tá? Porque até agora foi raso, não passou água, não passou dos artelhos. Vamos começar com mais profundidade a falar da pré-existência eterna, encarnação, atributos, vida, ministério e obras. Estão preparados? Amém? Amém. Então vamos virar a página aí. Pelo tempo ali, eu acho que dá para falar pelo menos do capítulo 1 hoje.
trabalhar um pouquinho a pré-existência eterna. Que aí semana que vem a gente vai o capítulo 2, 3 e 4. 2, 3, 4 e talvez também o 5. Aí a gente fala da sua encarnação, aí trataremos da divindade, da humanidade e da união hipostática. Pré-existência eterna. Jesus também é eterno. Antes de falar nesse 1.1, vou te mostrar aqui o que eu quero dizer com pré-existência eterna. Quando falamos da natureza eterna de Cristo, referimos-nos ao fato de que ele não teve início e, obviamente, também não terá fim, porque ele é eterno, no sentido pleno da palavra. Jesus é eterno. O que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8? Quem sabe de cor? Quem não sabe de cor, lê aí. Hebreus 13, 8. São textos áureos aí da cristologia. Enquanto você procura, eu bebo água. Primeiro que encontrar, pode ler aí. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. Não é outro não, ele é o mesmo. O que ele era ontem, esse ontem, claro, não está falando quinta-feira, ontem, ao passado. O que ele era no passado, ele é hoje e será eternamente. Isto fala de imutabilidade, atributo exclusivo da divindade, irmãos. Lembra da aula de atributos de Deus? Imutabilidade. Imutabilidade é atributo natural, incomunicável, exclusivo da divindade. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, imutável, ele é divino. Isso fala da eternidade. Então ele não tem início. Isso é outro dia a gente estava ensinando isso para a Rebeca. A Natália estava ensinando para a Rebeca e ela depois passou até para frente, foi ensinar que Jesus não começou quando nasceu de Maria não, hein? Jesus já existia, ele criou Maria e depois entrou na barriga dela para nascer, mas ele já existia antes dela, hein? Explicamos para a Rebeca, ela estava explicando aí, é um mistério, mas é isso mesmo. Ele criou a Maria e depois entrou na barriga da Maria e nasceu da barriga, mas ele é antes dela. Mas como assim um filho é antes da mãe? É um mistério que os católicos não aceitam. Mas a gente sabe, ele é eterno, ele existia antes, mas antes apenas com a natureza divina. A partir da encarnação, ele assume a natureza humana. Então, quando eu me refiro à eternidade, estou me referindo que ele sempre existiu como Deus. A partir da encarnação, ele passa a existir como Deus e também como homem. Então, é disso que estamos falando aqui. Então, no princípio era o verbo, a palavra. Interessante. O que é interessante? Ainda hoje o nome de Jesus é o mesmo. Apocalipse 19, 11 a 13 mostra-nos que nome é esse. O que está escrito lá? Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 13. Já encontrei aqui, vou falar rapidinho. Está assim, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha o nome pelo qual se chama, a Palavra de Deus. Por isso que eu coloquei aqui, ó. No princípio era a palavra. Ainda hoje o nome de Jesus é o mesmo. Qual é? A palavra de Deus. O verbo, a palavra. Então Apocalipse nos mostra isso. Logos, ton, theos. Palavra de Deus. Logos, ton, theos. Palavra de Deus. Vamos aí no capítulo 1, então no nosso material, é um capítulo bem curtinho. No princípio era o verbo.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Ele é antes de todas as coisas. Está escrito em Colossenses 1,17. Olha o que Miqueias diz dele. Miqueias diz que Ele é desde os dias da eternidade. Olha aí, até onde está remontando aí a existência de Jesus. Ele é desde os dias da eternidade. Antes que o mundo existisse, possuía a glória junto com o Pai. Jesus disse: antes que Abraão existisse, não é eu era, não? Não é eu era, é eterno. Eterno não tem esse negócio de fui, era, não, eu sou. Em Provérbios 8, 22 a 36, lemos sobre o princípio dos seus caminhos, antes de suas obras. Eu vou apresentar o texto aqui de Provérbios. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ok, de repente você acha algumas coisas lá para marcar. Se não, pode acompanhar aqui. Olha o que diz Provérbios 8, 22 a 36. Com relação à eternidade de Cristo. Estamos falando da eternidade. Estamos falando da sua existência pré-encarnada, eterna. Está lá com Deus antes da fundação do mundo. Ele mesmo orou: Pai, glorifica-me contigo, com aquela glória que tínhamos antes de quê? Antes que o mundo existisse, ó. Glorifica-me com aquela glória. Antes que o mundo existisse, eu já compartilhava com o Senhor da mesma glória, contigo, com o Pai da mesma. Não existia mundo, não existia homem, não existia nada, nós já compartilhávamos da mesma glória. Mas eu quero te mostrar um mistério aqui, em Provérbios 8, 22 ao 36. Está escrito assim, ó: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui o quê? Você lembra o significado da palavra ungida? Em grego. Fala ungido aí em grego, vamos ver se é bom. Como é que fala ungido em grego? Como é que fala ungido em hebraico? Já saiu daqui falando 2 idiomas, hein? Em grego, ungido, como é que fala em grego? Cristo. Como é que fala em hebraico? É Messias, é isso aí, ó. Desde a mas por que está no feminino? Você vai saber já já. Ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Olha que tempo que está remontando isso aqui, hein? Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui o quê? Gerada. Único gerado. Mas só tem um que foi gerado. Único gerado. Mas por que está no feminino? Você vai entender daqui a pouco. Mas você já sabe que só tem um que foi gerado, único gerado, e que é ungido, Cristo, Messias. Olha que mistério esse aqui em Provérbios, hein? Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Agora vai correr um pouquinho aqui do texto, lembrando que Provérbios está dentro da literatura sapiencial, ou seja, trata-se de linguagem poética. Então, você sabe como é que é poesia, figura de linguagem, etc, etc. Algumas coisas não se levam ao pé da letra. A gente tem que perceber a beleza da poesia. Então, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, se referindo a Deus Pai. Não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, marcando, delimitando, princípio, fim, tal. Então, quando ele fazia isso, o que é que tem? O que ocorre quando ele fazia isso? Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, o seu limite, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. O que tem? Então eu estava com ele, era seu aluno, era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias
como filho dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis. Sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. O que mais diz o texto? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Alguém abriu a Bíblia aí, acompanhou na Bíblia? Está assim, mais ou menos assim, de repente a tradução é diferente, mas segue mais ou menos assim. Se houver uma epígrafe na sua Bíblia, o que está escrito aí na epígrafe acima do versículo 22? A sabedoria existe. Então aí, irmão Márcio, está falando de Jesus não, está falando da sabedoria. Da sabedoria, né? Então aí fica a pergunta: o referido texto fala da sabedoria de Deus ou do Senhor Jesus? Já que a epígrafe diz a sabedoria existe desde a eternidade. Quem trouxe Bíblia, abre aí então 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Irmão, a Bíblia é assim, é uma, como a gente chama, como é que fala que é negócio de retalhos? Que você tem que ir juntando, é igual um quebra-cabeça. Para entender Hebreus, você lê Gênesis, para entender Êxodo, você lê Apocalipse, para entender Daniel, você lê Sofonias. É assim a Bíblia, tá? Você não vai ler um versículo e vai entender um versículo, não. Para entender aquele versículo, tem que ler outro livro. E assim vai. É uma concha de retalho. E vai ali. Pessoal que mexe muito com esse negócio aí de bordado, né? Tem aquele mistério que quem olha atrás está tudo bagunçado, quando vira o outro lado aí fica tudo perfeito. É desse jeito. Pode ler aí quem encontrou. Mas para os que são chamados, tanto a judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha aí, está aí no slide. Ó. Para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos ungido, poder de Deus, ungido, sabedoria de Deus. Então, quando fala da sabedoria de Deus, está falando do ungido, o único ungido, o único gerado, Jesus. Vamos voltar aí no 1.2. Antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto com o Pai a salvação da humanidade. Deus, na sua onisciência, desde a eternidade. Aliás, Deus, na sua onisciência, viu, desde a eternidade, que o homem, a ser criado, cairia em pecado. Deus viu. Nós vamos criar um homem, mas ele vai cair. E ele já viu. Antes de criar, Deus viu, na sua onisciência, desde a eternidade, que o homem, a ser criado, cairia em pecado, ficando sujeito à perdição eterna. Ele então preparou um caminho de salvação, por meio do sacrifício de seu próprio Filho. Jesus participou e ele fez o quê? Concordou. Aí não saiu correndo: não, Deus, eu não, Pai, eu não, mata outro. Concordo. Lá, vamos criar um homem? Vamos criar um homem. Ele vai cair. Vai precisar de alguém que vai morrer por ele. Vai ser você. Eis-me aqui. Concordo. É assim que funciona na Trindade. Eles organizam junto, eles projetam junto. Isso é unidade. Vamos fazer? Então, haja luz. Está aí a luz. Está aí. Agora, vamos fazer o homem? Façamos o homem. Então, vamos lá fazer o homem. Junto. Caiu o homem. Já sabe, né? Depois você vai vir e vai morrer. Tá certinho. Quando chegar o tempo certo, eis-me aqui. Isso é tudo preparado na eternidade. O cordeiro que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Olha aí. Jesus participou e concordou. E desde então,
já estava disposto a dar a sua vida por nós. Por isso a Bíblia se expressa a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, aproveitar que agora o tempo está me ajudando. Eu tenho pouca coisa para dizer, aí eu vou aproveitar o tempo. A gente tem muita coisa para dizer, a gente fica, olha para o relógio e pensa, não, isso aqui eu não falo agora, isso aqui dá para falar, isso aqui não dá, isso aqui dá. Então o relógio está dizendo, dá para falar, então eu vou falar. A não ser que você não queira ouvir. Não, você já falou muita coisa hoje, segura aí um pouquinho. Não, vai mais uma aí. Se você aguentar arquivar isso daí, que isso que eu vou falar agora é meio... Lembra da história que a gente conversou sobre imagem e semelhança? Deus, criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E a gente trabalhou esse termo, imagem e semelhança de Deus, impressa no homem no ato da criação. Jamais poderíamos considerar que isto esteja se referindo à imagem física, corporal, visto que Deus, como Espírito, não possui forma física. Logo entendemos que imagem e semelhança, parece que estou até respondendo prova, né? Logo entendemos que a imagem e semelhança de Deus impressa no homem diz respeito a características espirituais, morais, caráter, etc, etc, etc. Ponto. Ok. Eu entendo assim, acredito assim. Mas eu vou lhe apresentar uma tese de um teólogo. Tem uns teólogos que é doido, tá? Tem uns teólogos que é doido. Eu vou te apresentar uma tese. Se você quiser, irmão, fica a seu critério. Se você quiser concordar com ela, você pega e guarda para você. Se não quiser concordar, faz de conta que eu nem falei. Tá? Você deleta, faz de conta que eu nem falei. Mas eu vou te falar uma tese. A gente lê muito livro, lê muito comentário, e de repente eu me deparei lendo uma Bíblia de estudo, quando falou sobre isso, aí o comentarista começou. Aí ele abriu um parêntese. Irmão, o parêntese que ele abriu, pegou essa parte aqui da Bíblia, essa, foi umas 4 páginas até ele fechar o parêntese e voltar no outro versículo, tá? Ele passou da Lua, foi em Marte, e foi embora, até lembrar que ele tinha que voltar e continuar o texto. E eu fui indo com ele, rapaz, você foi longe agora, hein? Não sei não, hein? Mas tudo bem, é sua tese. Quem quiser acreditar. O que ele diz na tese dele? Que a imagem e semelhança de Deus que foi posta no homem no ato da criação é física sim. Com base em quê? Ele diz, quando na projeção, na eternidade, vocês estão já me olhando assim com os olhos de que, melhor você não continuar não, hein? Senão eu não volto semana que vem. É só tese, irmão, você não precisa acreditar. Estou falando o que o comentarista lá falou. Pelo menos para você pensar, faz sentido. Não, isso não faz sentido não. Fica para o seu critério. Ele diz assim, quando lá na eternidade, quando só havia o Pai, o Filho, o Espírito, nem sequer anjos, seres nenhum criado, quando estavam ali então projetando a criação dos anjos, prevendo a queda, a destruição da terra original, a recriação e então a criação do homem. Mas como é que vai ser esse ser que nós vamos criar? Ele já sabia que esse ser iria cair. Uma vez que esse ser iria cair, haveria necessidade de alguém morrer por eles, alguém da divindade, da trindade. Foi ali então concordado entre eles que seria o Filho. Não, mas para você, chamando de você, o Pai lá falando com o Filho, não eu falando acerca da divindade. Está lá o Pai com o Filho. Não, para que você morra por eles, você tem que assumir uma forma igual a deles. Mas qual é a forma que nós vamos dar para ele? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um protótipo aqui no céu do corpo que o Filho vai assumir. Você já está achando que o negócio está meio doido, não está? Vamos criar um protótipo aqui no céu do corpo que o Filho vai assumir. E aí quando a gente criar o homem que vai cair, a gente dá ao homem a forma do protótipo que o Filho vai assumir
quando precisar encarnar para morrer pelo homem. Será que isso vale a gente considerar ou larga esse negócio para lá? Tem, não tem, né? Vamos dizer assim, ué. Você quer ver um texto? Pega a sua Bíblia e abre aí em Hebreus, capítulo 10, versículos... Começou a ficar interessante, né? Tem um tempinho aqui, né, presbítero Ronaldo? Por que não apresentar uma tese? É uma tese, ué. O teólogo faz isso, irmão. O teólogo fala o que a Bíblia diz, mas de vez em quando o teólogo tem que ter coragem de falar, irmão, segundo eu penso, meus estudos. Você não precisa concordar, não. Isso aqui é eu lá, uma Bíblia aberta, um comentário, um dicionário, aquele monte de coisa em volta de mim, e ali, coçando a cabeça, saindo fumaça. Irmão, eu cheguei, eu. Aí o outro, não concordo com isso não. Ok. Isso acontece. Quando a Bíblia fala, o homem se cala. Agora, quando a Bíblia não fala, você pode conjecturar. O que está escrito em Hebreus, capítulo 10? Você abriu aí a sua Bíblia, Hebreus 10? Você abriu a sua, não abri a minha. Deixa eu abri-la aqui rapidamente. Hebreus está aqui no finalzinho, 12, 11, 10, tá? Aqui. Vou começar aí pelo versículo... Vou começar do 1 mesmo. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. O que o escritor de Hebreus está falando até aqui? Ele está colocando em xeque a qualidade do ministério dos sacerdotes, dizendo que o ministério dos sacerdotes era um ministério que precisava se repetir. Por quê? Porque o ministrante ministrava sobre pessoas que eram pecadoras, mas o ministrante também era pecador. Então ele tinha que oferecer sacrifício pelos outros e por ele. E aí, como o tempo passava e ele tornava a pecar, ele tinha que tornar-se purificar para depois oferecer purificação pelos outros. Por isso havia necessidade de repetição, que era tanto para purificar o ministrante quanto quem era ministrado. Mais ou menos isso que ele está falando. Aí agora, olha aqui o mistério no 5. Pelo que, entrando no mundo, encarnação, está falando de Jesus, da sua entrada no mundo. Entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então diz, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, a gente acabou de ler, sacrifício, oferta, holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, remove esse sacerdócio, remove esse sacrifício, para estabelecer o segundo, que é ele. Então remove aquele e me coloca no lugar. Tira aquele sacerdote levítico, coloque esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o grande mistério está aí. Como Deus estava cansado dos sacrifícios repetitivos, resolveu então que houvesse um sacrifício definitivo. Mas quando é que Deus decidiu isso? É a pergunta. Depois da sua insatisfação com os sacrifícios terrenos ou antes da fundação do mundo? Quando é que Deus decidiu que haveria necessidade de um sacrifício que fosse de caráter eterno? Quando é que Deus preparou o corpo para que este assumisse, para que viesse e pudesse oferecer o sacrifício de si mesmo? Aí não responda não. Aí é onde entra a tese. Pode ter sido antes da fundação do mundo. Se esse corpo para Jesus foi preparado, está aqui, você vai assumir esse corpo. Então quando foram fazer Adão, vamos fazer conforme essa imagem aqui que a gente já preparou.
Não estou te obrigando a acreditar nisso, não. Eu vou até falar para você, eu mesmo não acredito, tá? Só estou te dando uma tese. Você falou de uma forma tão convincente, eu já estava indo com você. Não vai para lugar nenhum, não. Só estou te dizendo, existe. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque você, como teólogo, você tem que começar a desenvolver a habilidade de ouvir e saber, não, isso aí eu não concordo. Isso aí eu concordo. Quando a Bíblia diz, não tem concordo, eu não concordo. Agora, quando a gente vai desenvolvendo ali um raciocínio, você pode discordar. Se eu chegar aqui e estou pregando, irmão, segundo a Bíblia, acabou para você, não tem concordo, não concordo. Irmão, a Bíblia diz, não tem argumento nenhum. Mas então, irmão, segundo eu penso, aí você, opa, um passo atrás, vamos ver o que ele pensa. O que ele pensa? Não interessa quem está falando, irmão. Se é teólogo, se é PhD, se tem 11 anel com 10 dedos, põe anel até no nariz, sei lá onde ele bota, tem tanto anel que não cabe nos dedos. Não interessa, irmão. Calma aí, eu vou ouvir. Ser bereano, vamos ver se isso aí tem alguma coisa que... Não concordei, não concordo. Quando está na Bíblia, nós não temos direito de contradizer. Quando não está... Então eu fiz tudo isso aqui, aproveitei o parênteses, só para que você, irmão, desenvolva. Você tem que desenvolver isso. Não é criticar. Eu respeito muito este teólogo. Não vou citar o nome dele aqui, justamente para não estigmatizá-lo. Colocar sobre ele, né, já uma imagem, esse cara é doido, não vou ler livro dele não, eu não vou colocar, de repente você vai ler, quando encontrar isso, você vai saber de quem eu estou falando. Mas eu não vou falar porque eu gosto muito dele. Tá? Eu gosto muito dele. Igual um outro exemplo que eu vou citar aqui rapidinho, teve um amigo meu que me ligou para me perguntar acerca de comentário bíblico. Pastor Márcio, o que você acha do comentário bíblico tal? Falei para ele, rapaz, muito bom, excelente, pode adquirir, o comentário bíblico é fantástico. Aí alguém disse para mim, eu não gosto desse comentário bíblico, não gosto. Eu falei, é mesmo? Não gosto dele não. Bom, para você ter uma ideia, é um comentário bíblico que o Antigo Testamento dele são 9 volumes, cada volume tem em torno de 2.000 páginas, são 9 volumes. O Novo Testamento são mais 8, também 1.000 e poucas páginas. O camarada, esse teólogo, escreveu praticamente, comentou todos os versículos da Bíblia. Praticamente ele comentou, ele pega o versículo da Bíblia e faz um comentário de praticamente todos. São 9 volumes, bitelo do Antigo e mais uns 8 do Novo. Aí o camarada falou para mim, não gosto desse comentário não. Por quê? Não, porque tem um versículo lá que ele comentou assim, eu não concordei. Falei, rapaz, você não concordou com um? E está dizendo que... Pensa bem, hein? E está dizendo que a obra é ruim porque você não concordou com um. A Bíblia tem mais de 36.000 versículos. Tem um lá que ele comentou e eu não concordei. Aí por causa disso a obra é ruim. É isso que eu estou querendo te mostrar. Você vai comprar livros, você vai ler 200 páginas e não vai concordar com 10, o livro é ruim. Se tem 190 que te abençoou, você vai comprar um comentário bíblico, não concordou com esse, com aquele ali, é ruim. Você tem que ter essa capacidade, esse daqui, aquele ali. Então eu te dei um aqui, ele falou alguma coisa aí, se você concordou ou não. Sei que a gente vai voltar para cá para encerrarmos a nossa aula. Estávamos falando então do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A vida eterna é assim prometida, antes dos tempos do século. Quando Deus nos elegeu para, em Jesus, sermos santos e irrepreensíveis. Finalmente, 1.3, Jesus participou da criação do mundo. Segundo as afirmativas do Novo Testamento, Jesus foi um agente importantíssimo na criação e continua sendo na manutenção do universo. João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então isso é pré-existência eterna. Ele existe antes da criação, até porque todas as coisas foram feitas por Ele. E ainda Colossenses 1,17, Ele não só criou, como Ele as mantém. Todas as coisas subsistem, continuam existindo por Ele.
tudo por Ele. Então, Ele existe eternamente, Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Esse é, irmãos, esta figura extraordinária, este ser humano único, inigualável, é o meu, é o seu, é o nosso Salvador, é o nosso Jesus. Hoje eu encerro por aqui, mas te falo, hein? Prepara que semana que vem falaremos da encarnação, um grande mistério, o Verbo se fazendo carne. O grande mistério, aquilo que eu disse para você que eu ia revelar, que você ia dar glória a Deus misturado com aleluia aqui, nós vamos dizer como é que Jesus conseguiu, como se deu para que ele nascesse sem trazer consigo o pecado. Para que todos pecaram, como é que Jesus conseguiu vir a este mundo sem trazer com ele o pecado? Sendo então um ser humano semelhante a Adão antes do pecado. Nós vamos revelar esse mistério, pegar os textos aqui, analisá-los, né? Complementá-los, um texto, outro texto, e fazendo aí esse quebra-cabeça, montando. Aí depois nós vamos ao capítulo 3, espero que o tempo nos ajude para falarmos da divindade plena e perfeita de Jesus. Capítulo 4, a humanidade, e não sei se o tempo vai nos ajudar nesse sentido, mas se sim, falaremos então da união das duas naturezas, se conseguirmos. Se não, pelo menos da encarnação, divindade e humanidade, com certeza serão os imperdíveis assuntos da próxima semana. Vamos encerrar essa aula. Espero que você saia daqui essa noite abençoado com o que ouviu, o que recebeu da parte de Deus, bem como vocês que estão acompanhando em casa, no colégio, os irmãos aí de Marambaia, Ponto dos Volantes, São Luís do Maranhão, Resplendor, Londres, Nova Orleans. Eu olho para um, olho para outro, todo mundo aí que está assistindo. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar sobre os pés, orar. Para quem está em casa, eu espero que vocês tenham um lanche agora, porque a gente vai ter um aqui abençoado, no nome de Jesus. E semana que vem, querendo Deus, estaremos de volta, porque terá mais. Vamos orar. Querido Deus e Pai, ao Teu nome damos graças mais uma vez pelo privilégio de nos reunirmos e aprendermos verdades tão extraordinárias e impactantes que alimentam a nossa alma, fortalecem a nossa fé, nos ajudam a caminhar, ó Pai, sobre um terreno mais firme, porque solidificam ainda mais a nossa fé. Não que ela estivesse de alguma forma abalada, mas a Tua palavra, ela tem este poder de renovar a nossa fé, a nossa confiança, as nossas certezas, e nós te agradecemos porque estamos saindo daqui espiritualmente alimentados, profundamente enriquecidos, ó Pai, graças à Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Tua presença, e que, querendo o Senhor, estejamos de volta na próxima semana para continuar aprendendo a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.